O deus Shiva tem os seus ganas, ou seja, uma coletividade de seres divinos que dão a ele um background, um cenário, que formam a linha de base sobre a qual ele se destaca com seus poderes. À frente desses ganas está Nandi, o touro Nandi, uma criatura formidável, representada como touro, às vezes como uma pessoa com o poder, com a força de um touro. Pois esses ganas de Shiva eram um problema para Gauri, a sua esposa. Gauri, ou Girija, Girija que significa nascida da montanha, ela é filha dos Himalaias, é filha de Parvata, a montanha dos Himalaias, por isso é chamada Parvati, ou Girija, ou Gauri. E Gauri tinha um problema, que esses ganas não respeitavam a privacidade do lar dela com Shiva. E às vezes ela era surpreendida se banhando, tomando seu banho, era surpreendida por Nandi ou por algum outro gana de Shiva que entrava curioso nos seus aposentos. Mas vamos lembrar que o aposento, nesse caso, que é a residência desse casal divino, Shiva e Parvati, Shiva e Girija, não era uma residência usual, eram as grandes florestas e as montanhas do norte da Índia, da região dos Himalaias. Então não é fácil ter privacidade quando se vive a céu aberto, quando se vive no ermo, quando se vive tendo as árvores por paredes e as montanhas por teto. Então a Gauri tinha um problema para resolver. Ela tinha essa falta de privacidade e ela se ressentia de Shiva, porque Shiva não instruía os seus ganas para não fazer aquilo. E os ganas serviam bem a Shiva, mas não serviam bem a ela. Eles acabavam flagrando ela em situações constrangedoras. Parvati, ou Girija, cujo nome significa, como eu já disse agora mesmo, nascida da montanha, ela tinha uma natureza que nós podemos comparar com a Nadi Sushumna, que como Gauri nasce da montanha, ou seja, nasce da terra, a montanha é a representação máxima da terra, terra elevada. Assim como a Kundalini, assim como a Nadi Sushumna, se erguem da terra, a terra representada pelo Muladhara Chakra, o chakra básico sobre o qual se apoia a coluna vertebral. Então ela tinha, como a Nadi Sushumna, ela tinha duas servidoras fiéis que a ladeavam, que a cercavam por todos os lados e prestavam seu serviço, e num certo sentido eram os seus ganas. Mas ela não tinha um gana. Essas duas servidoras, Jaya e Vijaya, eram expressões duplicadas da sua própria força divina, eram Shaktis, né, que a serviam fielmente como Mahashakti, como a grande força do universo. Então, por sugestão dessas duas servidoras, Gauri um dia se decidiu a constituir para si própria um gana. Ela fabricaria para si uma criatura que seria o seu protetor, o seu gana, o seu cenário, aquele que ia protegê-la da indiscrição dos ganas de Shiva. E ela produziu, raspando o suor e a sujeira, o termo que se usa em sânscrito é mala, sujeira mesmo, né, do corpo dela. Ela, raspando isso tudo, preparou com a massa resultante um corpo de um menino, um rapaz, né, de lá seus 16 anos, muito forte, muito bonito, muito inteligente, a quem ela designou como porteiro, Dvarapala, ou seja, o porteiro guardião da porta do seu espaço de privacidade. Esse guardião da porta é uma designação importante na mitologia hindu.
ser porteiro, ser guardião da porta é uma missão importante, porque a porta conduz ao espaço místico, Kama, é um espaço mágico que existe internamente na subjetividade do universo e de cada um de nós. E ela então fabrica esse guardião e diz para ele que ele pertence apenas a ela, que ele é o filho dela e que só a ela ele deve obedecer. E ela vai se dirigir ao seu banho e pede a ele então que, como fiel servidor e filho dela, criação dela, que ele não permita que ninguém entre naquele espaço enquanto ela estiver se banhando. E assim ele o faz, assim ele obediente o faz. Mas curioso com saber que a sua esposa estava se banhando, Shiva se aproxima do espaço de privacidade de Gauri e é impedido por Ganesha, nesse caso o porteiro, ainda não tem o nome Ganesha, ele é impedido por Ganesha de passar para dentro do espaço de privacidade. E ele diz, mas que loucura é essa? Quem é você? Você não sabe que eu sou o dono da casa, que eu sou o chefe da família, que eu sou o esposo de Gauri? E o rapaz diz, eu não te conheço, eu não sei quem você é. Eu quero apenas proteger e obedeço apenas a minha mãe. A minha mãe está se banhando nesse momento e ninguém pode se aproximar. Shiva fica enojado, fica enjoado com aquela obstrução no seu caminho e chama os seus ganas e pede a eles que conversem, que descubram quem é aquele personagem e converse com ele para ele sair de lá. Os ganas de Shiva se aproximam e perguntam para ele quem ele é e ele simplesmente se apresenta como o filho de Gauri, o filho de Girija. E diz que não vai permitir que ninguém passe por aquela área, por aquela porta. Vamos lembrar que é uma porta imaginária, porque eles vivem ao ar livre. Mas os ganas de Shiva, então, se ofendem com a resistência dele em obedecer ao seu comando, porque eles primeiro tentam forçar a passagem, mas Ganesha rechaça todos eles, porque ele é muito forte. Porque quando a mãe dele criou ele, ela deu a ele um bastão. Sabe que bastão que era? Ele é um porteiro. É uma trava de ferro para colocar nas portas que se usava antigamente na Índia, chamada parigá. Parigá é uma trava de porta, né? Uma trava de ferro para usar nas portas. Então a mãe deu para o filho uma barra de ferro dizendo para usá-la para impedir qualquer um de entrar, de ter acesso ao seu espaço íntimo. Então o Ganesha usava muito bem aquela arma, embora ele fosse um menino inexperiente nas artes da guerra, da luta, mas ele se dava muito bem porque ele era muito forte e tinha muita habilidade, muita agilidade, muita inteligência. E os ganas de Shiva se incomodaram com aquilo. Não conseguiram forçar a passagem, tentaram humilhá-lo verbalmente, mas ele não se impressionou, porque ele disse, em troca das ofensas, ele devolveu elogios para os ganas de Shiva, dizendo que eles faziam muito bem de obedecer ao patrão deles, mas que ele continuaria impedindo a passagem, porque ele obedecia apenas a Gauri. Pois bem, Shiva chamou os deuses, porque além dos seus ganas, o Shiva complementava os seus ganas com a presença dos deuses, e os deuses vieram ao seu comando, atendendo ao seu chamado, para ajudá-lo a se livrar daquele porteiro incômodo. Veja que até esse momento o Shiva não se envolveu na luta, não se envolveu na disputa, ele apenas observava. E Gauri ficava informada pelas suas serviçais do que acontecia lá fora, o que acontecia do lado de fora, junto de Ganesha. E Gauri foi informada de que Shiva havia mandado passar a força pelo porteiro, e ela pergunta para as suas assistentes o que ela deveria fazer, e as assistentes insistem com ela que ela deve manter o porteiro, impedindo a passagem. Então ela instrui o Ganesha que nem Shiva pode passar
naquele momento. Movida pela arrogância, pelo orgulho, segundo o texto Mahashiva Purana, que é de onde nós estamos tirando essa história, e Shiva também movido pela arrogância, pelo orgulho, porque afinal de contas um homem não poderia ceder dessa forma aos desejos da sua mulher, porque ele ia ficar mal visto pelos seus ganas e pelos seus parceiros, né, de conversa. Então, ambos movidos pelo orgulho, mantém aquela situação de guerra, de pé de guerra, na porta dos aposentos de Gauri. Pois os deuses se lançam em combate a Ganesha, e isso se torna efetivamente uma guerra, mas Ganesha, armado com a sua barra de ferro, quebra os ossos e lança longe todos eles. E Shiva então comanda que todos eles simultaneamente, deuses e ganas de Shiva, lancem suas armas ao mesmo tempo sobre Ganesha. Gauri, sabendo disso, libera suas duas Shaktis para que se transformem em grandes monstruosidades com bocas gigantescas que devoram todas as armas do campo de batalha antes mesmo que elas atinjam a figura imponente de Ganesha. E só resta no campo de batalha apenas a arma de Ganesha, apenas o Dandam, o bastão de ferro, o Parigá de Ganesha. Então, isso incomoda sobremaneira a Shiva, que chama Vishnu para perto, para junto, e combina os dois um ataque conjunto, onde apenas a ilusão seria capaz de vencer Ganesha, porque Ganesha era esperto demais, apesar de ser inexperiente, era esperto demais, tinha agilidade demais, e não havia meios de combatê-lo honestamente, frente a frente. Então eles teriam que usar o engodo. E, de fato, numa primeira tentativa, Shiva ataca o Ganesha rechaça Shiva, arranca dele o tridente, desarma Shiva e afasta Shiva. E Vishnu também cerca ele, começa a atacá-lo por um lado, mas aí Shiva, enquanto Vishnu estava distraindo Ganesha, Shiva pega o seu tridente e corta a cabeça do menino. E aí os deuses comemoram, os ganas de Shiva comemoram, porque o grande perigo, o grande inimigo havia sido destruído. Mas o sábio Narada leva essa informação para Gauri sobre a morte de Ganesha. E Gauri se ofende demais. Ela se ofende sobremaneira porque o Ganesha foi o seu único Gana, foi o único protetor que ela construiu para si, o único serviçal que ela montou para si, e ela tinha um sentimento de mãe com relação a ele. E Shiva destruiu o seu único Gana. O único Gana porque ele destruiu porque era mais forte do que os Ganas, do que os próprios Ganas de Shiva. Então isso deixou ela tão ofendida que ela transformou-se, evocou as Shaktis do universo inteiro, as forças do universo inteiro, convertidas em forças destrutivas que ameaçavam já destruir imediatamente todo o universo. Tal era a tristeza dela. Nesse ponto, Brahma e os outros deuses acorrem a Shiva e pedem a ele que se desculpe com Gauri, que dê um jeito de tranquilizá-la para que ela não destrua o universo. E Shiva se vê em situação complicada e promete, ele põe o sábio Narada para conversar com Gauri, e ele conversando com ela diz que só se devolver o Ganesha à vida é que ela vai ficar satisfeita e vai ficar tranquila novamente. E aí Shiva promete fazê-lo e põe os seus ganas para caminhar em direção ao norte, em busca do animal que eles encontrassem pelo caminho, e que tomasse a cabeça desse animal para colocar no lugar da cabeça de Ganesha, que havia sido cortada e lançada longe por Shiva. E eles encontram um elefante e trazem a cabeça, e Shiva reconstitui com suas habilidades mágicas, ele reconstitui o elefante, que ingerindo ervas medicinais volta à vida e deixa Gauri feliz novamente. Então essa é a história, aproximadamente a história resumida do surgimento de Ganesha, de sua morte e do seu ressurgimento com a cabeça do elefante, tal como Shiva colocou, arrependido de tê-lo matado.
porque quando o Ganesha morreu, Shiva ficou muito triste de fato, porque ele sabia que ele era uma criação da sua esposa, e ele sabia que ele tinha sido morto por causa do orgulho dela e dele combinados. Mas aí Ganesha se torna um personagem popular, um personagem que representa a inteligência intuitiva e a inteligência racional, vamos dizer assim, a inteligência construtiva, e que devem, em conjunto, servir ao coração, que devem servir ao bem, servir à verdade. E essa verdade é representada pela força de Gauri, cuja privacidade, cuja intimidade devia ser protegida por Ganesha. Ganesha se torna Ganesha porque Ganesha significa o líder dos Ganas, porque a sua ferocidade, a sua grande capacidade de luta no campo de batalha impressionou de maneira especial a Shiva, que deu a ele essa designação. Então ele se tornou o chefe dos Ganas de Shiva, não mais Nandi, mas Ganesha. Enquanto que Gauri colocou ele no mundo, trouxe ele à vida para proteger a sua privacidade, porque ela representa de fato a nossa identidade, ela representa como Kundalini a força da nossa identidade pessoal, a grande força que reside dentro de nós. Então, essa proteção da nossa intimidade, da nossa privacidade, a proteção da nossa identidade espiritual acima de tudo, a proteção com inteligência e com ação, não apenas com teoria, mas com inteligência e com ação, essa proteção é a representação mais importante que Ganesha oferece para nós. Algumas informações adicionais nós colocamos no texto de apoio, mas em essência a história de Ganesha é a história do surgimento da inteligência e do serviço que ela presta para sua mãe, para a grande deusa, que é a nossa grande força natural, a grande força com a qual nascemos, o nosso mapa astrológico, o nosso destino, o nosso dharma pessoal.